Senta aí, nós vamos trabalhar juntos. Então, bom dia, irmãos. Você está pronto? Glória a Deus. Se você já ora em outras línguas, eu queria que você orasse. Aleluia. Aleluia. Ovre querer maravilhoso, sobre que chorere brere vraga labrara brababas. Ora frase que chorere vrese que chorere brea brasa cadara vreso cobro breambra mama shanara bra cobre brere vrere. Rosa manara brase que chorere brere vro sonoro brasa cadere brere vreso roro shanara bra mamas. Obrigada, Jesus. Nós te rendemos graças, Senhor, por essa manhã. Te rendemos graças, Pai, porque o Senhor marcou um encontro conosco, Pai, nesse lugar. Muito obrigada, Pai, por sensibilidade, Senhor, porque nós ouvimos a sua voz e nós estamos aqui, Pai, para nos render a você, para nos render ao seu plano, para nos render ao seu propósito, Pai, porque uma vida rendida é a melhor vida que nós podemos, Pai, desfrutar sobre esta terra. Uma vida rendida a Ti, Senhor, é uma vida de sucesso. Uma vida rendida a Ti, Pai, é uma vida em que não há, Pai, nenhuma falta. Onde não há, Pai, nenhuma doença. Aonde não há, Pai, nenhuma obra que o diabo possa prevalecer, Pai. Nenhuma obra do diabo, Pai, que possa prevalecer, Senhor. Oh, Pai, uma vida rendida, Pai, é uma vida, Senhor, para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Aquele que se rende a você, Pai, não tem falta de nada, porque conhece o seu pastor, e nós somos, Pai, as suas ovelhas, e o Senhor é o nosso pastor, e nada nos falta, nada nos falta, nada nos falta. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos eleva, o Senhor nos guia a pastos verdejantes. O Senhor nos guia a pastos verdejantes. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor refrigera a nossa alma. Nós temos alegria em todo o tempo, porque nós não vivemos, Pai, pelo natural. Nós somos sobrenatural. Nós somos sobrenaturais. Nós temos, Pai, um espírito. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Nós te rendemos graças, Pai. Oh, porque o Senhor coloca uma mesa. O Senhor põe uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos. Na presença dos nossos inimigos. E o nosso cálice transborda. E o nosso cálice transborda. 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 O nosso cálice transborda nesse lugar. Para os próximos dias. Para os próximos meses. Para os próximos anos, porque nós precisamos da sua unção. Oh, a sua unção é poderosa sobre nós, e ela nos capacita a sermos e a fazermos aquilo que nós não conseguíamos fazer sozinhos. Oh, a unção como a do boi selvagem, a unção que quebra, que esfarela todo jugo. Nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti. A unção dentro de nós. Há uma unção sobre nós. Oh,
Deus está dizendo essa manhã, se acostume com esse ambiente. Se acostume com esse ambiente, porque esse ambiente é o melhor ambiente que você pode desfrutar. Porque nesse ambiente tudo pode mudar. Tudo pode mudar na sua vida. Aleluia. Eu estava orando ao Senhor. Na verdade, eu estava orando, estava fazendo o almoço pela manhã, fazendo café, correndo de um lado para o outro, mas eu estava orando porque a Bíblia diz que nós precisamos orar em todo o tempo, e o Senhor ainda estava me dando algumas coisas. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu comecei a perceber o ambiente, né, a confirmação. E Deus, Ele falava o seguinte, na hora que eu estava orando em outras línguas, que a unção profética, ela ia aumentar nesse lugar. A unção profética vai aumentar sobre o louvor, sobre as canções. A unção profética, ela vai começar a aumentar sobre as ministrações. Para quê? Por que essa unção profética? Porque a voz profética, irmãos, é a voz de Deus. É uma voz inspirada. É Deus falando. É Deus estabelecendo a sua vontade. É Deus falando aquilo que Ele quer fazer. É Deus, irmãos, querendo usar a tua vida. E quando eu falo de unção profética, quando eu falo de voz profética, eu não estou falando dos profetas. Eu estou falando do próprio Deus. Porque a unção profética, a voz profética, ela não está limitada aos profetas. A unção profética, a voz profética, ela está sobre a igreja. Porque Paulo diz, e todos vós podeis profetizar. Então comece a se acostumar, irmãos, porque eu não sei se você estava aqui na terça-feira, né? Se você esteve aqui na terça-feira, eu sei que você foi muito edificado. Na quinta-feira, irmãos, meu Deus do céu, que palavra, que graça, que unção. Eu ouvi aquele culto umas 3 ou 4 vezes. Eu fui ouvir aquele culto, eu fui dormir ouvindo aquele culto. Porque, irmãos, Deus quer estabelecer a sua vontade sobre a igreja e, consequentemente, irmãos, porque a igreja não são as 4 paredes. A igreja é você. E, consequentemente, quando Deus estabelece a sua vontade sobre a sua vida, irmãos, lá fora, a sua vida vai ser um sucesso. Você será alguém de sucesso. Os seus negócios serão um negócio de sucesso. Porque a voz profética está sobre a sua vida. E quando a voz profética ela é liberada, irmãos, seja por um profeta ou seja por qualquer pessoa, irmãos, não tem como dar errado, não tem como dar certo. Tudo vai dar certo. Na verdade, vou recapitular a frase. Não tem como as coisas não acontecerem, porque vão acontecer. Porque uma vez que Deus fala, Ele diz, a sua palavra não vai voltar atrás. A palavra que sai da boca de Deus, irmãos, não volta atrás. Agora, como nós podemos preservar, irmãos, essa voz profética? Como nós podemos ser usados? Porque Deus quer que você deseje isso. Paulo diz que nós precisamos desejar os dons espirituais. E como o pastor Rômulo estava falando na quinta-feira, irmãos, você nunca vai chegar a uma maturidade, a essa maturidade de você dizer assim, eu não preciso mais dos dons espirituais. Aquilo ali foi poderoso demais, irmãos. Eu não preciso mais da unção de Deus sobre a minha vida. Você nunca vai chegar a essa maturidade, porque maturidade, irmãos, é você compreender os dons. Maturidade é você entender que você precisa da unção todos os dias. Maturidade é você compreender, irmãos, que o pão de cada dia dá-nos hoje. Aleluia. Essa foi a oração modelo. Estou experimentando que eu nunca experimentei na minha vida. O óleo de ontem foi o óleo de ontem. E existe um óleo hoje. Esse óleo, irmãos, é um óleo fresco. É um óleo para que você seja certeiro naquilo que você vai fazer. Porque Deus não quer que você erre. Deus quer que você seja guiado por Ele. Deus quer que você seja guiado.
Porque existe a unção da multiplicação. Jesus, irmãos, pegou aqueles pães e aqueles peixes e ele orou, ele rendeu graças ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que multiplicou. Multiplicou. Não tinha como alimentar aquelas pessoas. Multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Por quê? Porque ele orou. Porque ele buscou. Porque ele foi um homem inspirado pelo Senhor. Ele era um homem sobre esta terra. E ele foi inspirado pelo Senhor. E todos os lugares que ele passava, irmãos, tinha que ter aumento. Tinha que haver aumento. E sobre a sua vida, por onde você passar, não vai diminuir, vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Aleluia, vai aumentar sobre você. Vai aumentar sobre a sua família. E onde as pessoas, se as pessoas tiverem, as pessoas que estão ao seu redor, irmãos, vai transbordar tanto em você que vai respingar na vida de outras pessoas. Porque existe uma unção, irmãos, da multiplicação. Aleluia. Você precisa compreender qual é o plano de Deus para a sua vida. Você precisa compreender qual é o teu chamado. Mas sabe, irmãos, quando você compreende o teu chamado, mas Paulo ainda diz, você ainda está inserido nisso. Todos vós podeis profetizar. Ai, vamos analisar, eu tenho medo. Irmãos, Deus, ele não te deu o espírito de covardia. Deus te deu o espírito de ousadia. Você pode falar, você pode ler a palavra. E você pode declarar aquilo que a palavra fala a respeito da tua família. A respeito do teu emprego. A respeito do teu casamento, a respeito dos teus relacionamentos. Porque, irmãos, a realidade que nós estamos vivendo, essa realidade que nós estamos aqui, é uma realidade natural, mas Deus, ele quer nos elevar para o sobrenatural. Deus quer que nós compreendamos. Deus quer que nós estejamos conscientes do céu, porque nós somos do céu. Amém? O céu já está em nós. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida não é uma vida mediana. A nossa vida, irmãos, é uma vida plena. Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e uma vida em abundância. E sabe de uma coisa, irmãos? Vida abundante não é o armário cheio. Isso é acréscimo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vida abundante, irmãos, é você saber para que você foi chamado. É você se encaixar no lugar que Deus colocou para você. É você entrar no molde de Deus, irmãos. É você ser encaixado nesse lugar e você dizer, Senhor, eu abro a porta. Eu te aceito. Eu aceito o chamado. Eu aceito o dom. Entre. Eu te convido para entrar. Eu te abraço. Eu te quero. Aleluia. E eu já tinha ouvido o Fernando Leal falar, e Janaína falou, estava ouvindo uma ministração dela, ela falando sobre o chamado profético, e ela disse que o Fernando Leal, ele é um dos ministros do ministério, na verdade ele é representante do ministério, ele é líder da comissão doutrinária. E ele disse que as igrejas verbos da vida, elas vão se levantar com uma voz profética mais forte desses últimos dias. E sabe, irmãos, nós seguimos a doutrina. Nós recebemos do alto. Aleluia. Nós temos um cabeça. Nós temos alguém a nos submeter. A palavra, a Deus. E depois ao ministério. E quando o ministério diz, irmãos, nós obedecemos. Nós dissemos sim. Porque, irmãos, quando nós estamos dentro da doutrina, dentro daquilo que Deus
Então seja ousado para falar. Comece dentro da sua casa. Comece, irmãos, a criar o teu mundo. Comece a olhar para a palavra. Porque Deus, ele não vai falar algo que esteja fora da palavra. O que Deus fala a respeito da tua família? O que Deus fala a respeito das tuas finanças? O que Deus fala a respeito da tua vida, dos teus relacionamentos, do teu casamento? É exatamente aquilo que você precisa falar. Amém? Se você não percebe, irmãos, essa unção profética, você precisa orar como Paulo orou. Senhor, eu oro para que o Senhor abra os meus olhos espirituais, ilumina os meus olhos espirituais. Porque, irmãos, nós não podemos perder esse tempo. Porque esse é um tempo de visitação. Aleluia. E quando Deus visitava o povo, irmãos, Ele queria fazer alguma coisa. Ele queria mudar alguma coisa. E Ele mudava de forma extraordinária. Aleluia. Mas você precisa, irmãos, se posicionar. Se posicione. Sabe que existem coisas que você não vai entender no momento? Existem coisas que você não vai entender. Mas não é porque você não entende que você não vai fazer. Você não entende, mas você se submete. Você diz, Senhor, eu obedeço. Eu quero fluir nesse rio. Eu quero fluir na sua vontade. E a Bíblia vem falando aqui em Jeremias, no capítulo 18, no versículo 2, diz assim, dispõe-te. O que é dispor, irmãos? É você se posicionar. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Aleluia. Deus já não estava falando com o profeta? Sim, claro. Mas Deus estava falando com o profeta, irmãos, para que o profeta descesse. Para que o profeta se humilhasse. E para que o profeta ouvisse a voz de Deus. Para que ele pudesse falar exatamente aquilo que Deus estava falando. É por isso que nós precisamos, irmãos, ter uma vida rendida. Uma vida consagrada, porque se você não tiver uma vida consagrada, o que é uma vida consagrada, irmãos? Não é somente uma vida de oração, mas uma vida na palavra. É você meditar na palavra, para que você tenha o que falar. Amém? Porque o Espírito Santo, ele não vai falar nada através da sua vida, se você não colocar para dentro. Amém? Mas Deus, irmãos, Ele quer que nós sejamos inspirados por Ele. E para que nós sejamos inspirados por alguém, irmãos, nós precisamos ter intimidade com essa pessoa. Amém? Quando eu falo de voz profética, irmãos, eu não estou falando para você falar qualquer coisa. Porque uma voz profética, irmãos, é uma palavra inspirada, alinhada com a palavra de Deus. Amém? É você, irmãos, estar cheio do vinho do Senhor. É você estar cheio da palavra que representa o pão. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Certa vez, Jesus falando, ele diz assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, nada que você ouvir aqui nesse púlpito vai trazer morte para você. Vai abater você. Vai abafar você. Não, irmãos. Porque Deus, irmãos, Ele trabalha com o espírito de ousadia. E Deus falou, irmãos, para Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus está nesse tempo querendo que nós nos humilhemos debaixo da potente mão dEle. Como fala lá em 1 Pedro, no capítulo 5. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. E sabe o que é, irmãos, a mão poderosa do Senhor?
eu quero lhe confessar uma coisa. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu era de outra denominação. Irmãos, eu me deparei com o culto do irmão Simon. O irmão Simon, ele não é brasileiro e ele estava com a esposa dele, que é cearense, a Adriana. E ela estava traduzindo ele e o pastor, um dos pastores, ele estava orando por um dos pastores. Irmãos, a primeira coisa que eu me deparei, primeira profecia que eu me deparei no Verbo da Vida, ela estava orando, ela dizia assim para o pastor: a boa mão do Senhor está sobre você. Irmãos, e na outra denominação, eu aprendi que quando a mão do Senhor está sobre a vida de uma pessoa, ela adoece. Quando a mão do Senhor está sobre a vida de uma pessoa, é para botar na moinha, é para botar na prova, é para botar no estreito. Mas, irmãos, quando a mão do Senhor está sobre nós, aleluia! É por isso que eu amo esse ministério, irmãos. É por isso que eu amo essa palavra. É por isso que eu amo estar aqui. É por isso que eu abracei o meu chamado. É por isso que eu abri a porta. É por isso que eu disse sim, sente aqui comigo. Me ensine, porque eu quero saber. Eu quero aprender. Porque quando a mão poderosa do Senhor está sobre nós, e ela dizia assim: a mão do Senhor está pesando sobre você. Mas o Espírito, irmãos, me dizia: quando a mão do Senhor está pesada sobre a vida de uma pessoa, é promoção. Ela está subindo para um outro nível. Aleluia! Ela vai ser promovida, as pessoas elas vão olhar para ela e elas vão querer aumentar o salário, elas vão querer dar coisas, elas vão estar no shopping, lembrar da pessoa, para dar presentes. Aí como presente para a pessoa, não sei porquê. Não sei porquê, a mão poderosa do Senhor. Porque a mão poderosa do Senhor, irmãos, pesando sobre nós, é a unção do Senhor. É a graça do Senhor. E sabe, irmãos, a unção, ela vem para quebrar tudo que é natural. O cansaço, a fadiga, a necessidade, o peso. A unção de Deus, quando está sobre nós, irmãos, ela vem despedaçar todo o jugo. E ela nos eleva a um novo nível. A um novo patamar. A um lugar mais alto. A um lugar, irmãos, que na força do nosso próprio braço, nós não poderíamos chegar. Mas por causa da unção, irmãos, Deus nos fez chegar naquele lugar. E você precisa chegar nesse lugar espiritual. Nesse lugar, irmãos, porque você nunca vai chegar, naturalmente falando, em lugares se você não chegar primeiro dentro. É como alguém que está, como uma mulher que está grávida. Ela nunca vai ter um filho em seus braços sem que antes ela tenha dentro dela antes. Sem que antes uma semente tenha sido brotada dentro dela. Assim é os planos, assim são os propósitos de Deus. E por isso que você precisa concordar com Deus. Por isso que você precisa ter uma vida rendida a Deus. Para quê? Para você ouvir a voz dEle. Aleluia! Porque a voz dEle é poderosa. A voz dEle é majestosa. A Bíblia diz que a voz do Senhor está sobre muitas águas. Aleluia! Dispõe-te e resplandece. Aleluia. E aqui em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, eu trouxe uma versão diferente. Esse versículo, irmãos, eu fiquei assim, surpresa quando eu vi uma versão, porque esse versículo ele fala sobre oração. Olha só, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
Pois é o poder que transforma para a salvação, para a libertação da morte eterna, para todo aquele que crê com uma confiança pessoal e uma confiante rendição e firme dependência. Deus não quer que você dependa, irmãos, das coisas naturais. Deus não quer que você dependa dos homens naturais. Deus quer que você dependa dele. Eu estava meditando na palavra e eu estava lembrando do livro que eu li a respeito de oração. E nesse livro, o irmão Kenneth Hagin, ele diz que aquela passagem que fala: pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta vai se abrir, porque todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, ele vai encontrar. E ele diz que existe uma palavra grega, irmãos, que o significado dela é o judeu, né? Você sabe que a palavra ela não foi escrita no português. E era um costume do judeu, quando alguém que estava lá fora, que chegava em sua casa e batia na sua porta, e se a voz fosse conhecida, a porta se abria automaticamente. Você entendeu? Se a sua voz for conhecida no céu, irmãos. Se você tiver uma vida de intimidade, tudo vai ser fácil. Tudo vai ser fácil. Se você depender de Deus. Se você não agir na força do teu próprio braço. Porque a palavra de Deus diz que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito dele. Chegou o tempo, irmãos, de nós agirmos na força do nosso próprio braço. E confiarmos no Senhor, não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas entregar tudo a Ele. Entregar a nossa casa a Ele. Deixar que Deus entre em todas as dependências do nosso coração. É não ter um lugar reservado. Não, Jesus, o Senhor não pode entrar aqui não, é muita bagunça. Ei, Ele quer te ajudar. Colocar em ordem. Porque a palavra ela é luz, irmãos. E quando a luz acende, irmãos, você vai ver a bagunça que está. E o Espírito Santo, ele é o teu ajudador para colocar em ordem tudo que está bagunçado. E ele está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus. É o poder que transforma, irmãos. Você não está em um lugar estagnado. Como o pastor Rômulo falou, ninguém está aqui contra você. Nós estamos aqui em unidade. Nós estamos torcendo para que você descubra aquilo pelo qual o Senhor te chamou. Nós estamos torcendo e orando por você para que você encontre o seu lugar. Deus, Ele quer te encontrar fiel a Ele. Certa vez, Rosana falando, irmãos, e eu até tenho um vídeo dessa ministração dela, ela dizia assim, falando sobre a oração. Ela disse: sabe, irmãos, existem algumas situações que muitas vezes é só você e Deus. Só você e Deus. Dentro do teu quarto. Ninguém sabe. Você não contou para ninguém. As pessoas não sabem. Às vezes nem teu marido, nem tua esposa sabe. Mas você fechou a porta do teu quarto. Você está falando em secreto com Deus. E aí, irmãos, quando essa glória aumentar, porque a glória vai aumentar, a unção vai aumentar, porque você tem uma vida de intimidade, irmãos, o teu quarto não vai mais dar. Deus vai precisar expandir a tua vida. A tua esfera de atuação, ela vai ser aumentada. De uma forma tal, irmãos, que vai ser difícil esconder a tua luz. Coloque em um lugar alto para que todos sejam iluminados por aquela luz. Porque não existe, irmãos, palavra sem ter uma vida de oração.
Porque quando você ora, irmãos, Deus vai revelar a palavra. E quando você vê lá em 1 Pedro ou 2 Pedro, que diz que nenhuma palavra, ela foi escrita por vontade do homem. Mas a palavra que foi escrita é uma voz profética. Tudo foi escrito profeticamente. Tudo foi escrito inspirado pelo próprio Deus. E nós precisamos, irmãos, estar nesse lugar de rendição. Sendo treinado, como nós aprendemos no Rema. Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. E quando acaba, irmão, analisa essa vida de oração? Nunca. E que bom. Que bom que não acaba. Aleluia. Essa voz, irmãos, profética, ela vai atrair os perdidos. Ela vai atrair aquele filho que saiu de casa. Ela vai atrair aquele filho que pegou a herança e disse: Senhor, eu vou embora. Essa voz profética, ela vai atrair. Muitas pessoas, irmãos, vão receber Jesus. Muitas pessoas vão se reconciliar por causa dessa voz profética que paira nos cultos. Não vai ser o homem convencendo. Vai ser o Espírito convencendo. O Espírito capturando os corações, irmãos. Nós viveremos cultos diferentes. Aleluia. Nós viveremos tempos diferentes. Em que portas vão se abrir, irmãos. Em que promoções vão chegar. Você vai ser aumentado no teu trabalho. As pessoas, elas vão te procurar e você não vai dar conta. Você vai ter que chamar mais funcionários. Mais pessoas para trabalhar. Como Pedro. É o poder que transforma. É o poder que muda. É o poder que dá uma virada. Você vai ver, irmãos, a virada que Deus vai fazer na tua vida. Vai ser de virada, irmãos. Aleluia. Os cultos de domingo pela manhã estão mudando. Começou agora. Começou agora. A voz profética é para alcançar a sua vida.
esqueça de Deus. Porque é Ele que te dá força. Ele que te dá saúde. Para você adquirir riquezas. Não esqueça de Deus. Aleluia. Porque tudo pode não estar tão bem, irmãos, como você quer que esteja. Mas sabe, irmãos, você está passando só por um momento. É só por um momento. Porque tudo passa. Tudo passa. Mas essa palavra não vai passar. Ela não vai passar. É por isso que nós precisamos permanecer na palavra. Porque Deus, irmãos, é com aqueles que perseveram. Com aqueles que não desistem. Com aqueles que abrem a sua boca para falar: Senhor, eu acredito. Eu acredito, Senhor, eu acredito mesmo que tudo não esteja bem. Eu acredito, eu creio na tua palavra. Eu creio que vai acontecer. Eu creio, eu me alinho a você. Eu dependo de ti. Eu quero ter uma firme dependência de você. Irmãos, porque pode ter sequidão em todos os lugares ao seu redor. Mas a Bíblia diz que aquele que depende do Senhor, ele é como uma árvore. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Irmão, você já viu uma árvore junto a ribeiros de água, plantada junto a ribeiros de água seca? Nunca você vai ver. As suas folhas estarão sempre verdes. E no tempo devido, o fruto vai nascer. No tempo devido, o fruto vai nascer. As pessoas, elas vão olhar para você. Não atingirá a sua vida. Quando as águas transbordarem, quando as circunstâncias se levantarem, irmãos, e você for um homem e uma mulher piedosa, e você decide orar em todo o tempo, as águas, elas não vão atingir você. Você lembra daquele versículo lá, Isaías? Quando passarem pelas águas, elas não vão te atingir, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, a chama não vai pegar em você. A chama não vai arder em você. Por quê? Porque é um homem e uma mulher que depende de Deus. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Você lembra, irmãos, de Daniel? Eram amigos. Daniel orava. E com certeza os seus amigos também oravam. Porque aquela pessoa que você se associa, você vai se tornar como ela.
A Bíblia diz que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas a Bíblia diz que ele orava. E muitas vezes a gente pensa, ai Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa circunstância? Irmãos, Deus vai te livrar na circunstância. Não é da circunstância. A Bíblia fala, irmãos, que Deus livrou Daniel na cova dos leões. Não foi da cova dos leões. Mas por quê? Porque Daniel orava. Daniel tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Um homem da antiga aliança orava 3 vezes ao dia. E nós, irmãos, que temos uma revelação mais elevada, aleluia, você estabelece a sua vida. Você faz da sua vida devocional o tanto que você quer receber. Quanto você quer receber de Deus? Você quer receber muito ou você quer receber pouco? Certa vez, Jesus falando com os discípulos, Jesus chamou os discípulos para orar. Ele subiu ao monte, quando ele desceu, estavam lá os discípulos, dormindo. E Jesus disse, pelo menos 1 hora vocês não suportam orar? E você vê que todas as coisas, irmãos, funcionavam na vida de Jesus, porque Jesus orava. E os discípulos olhavam para Jesus e conversavam com Jesus. E eles perguntaram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Por que os discípulos perguntaram isso para ele, irmãos? Porque os discípulos, eles viam que tudo que Jesus fazia funcionava. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Se você, irmãos, ter uma vida de intimidade, se você ter uma vida rendida, eu não estou dizendo que isso é obrigação, irmãos. Isso tem que ser por prazer. Fala lá nos Salmos, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Não pode ser, irmãos, uma obrigação. Precisa ser por prazer. Você precisa reconhecer primeiro. Não pode ser uma coisa imposta. Não, precisa ser, irmãos, uma vida rendida. Rendida já está dizendo. Senhor, eu reconheço. Eu creio. Eu desisto de agir na minha própria força. Eu desisto de agir na força do meu próprio braço. Para acreditar no Senhor. Porque a tua palavra diz que não é por força. Não é por poder, mas pelo teu Espírito. Senhor, eu tiro as minhas mãos e eu libero agora. Eu quero que o Senhor coloque as tuas mãos sobre esta causa. E aí você vai ver, irmãos, o que Deus vai fazer. Sente, descanse e espere. Para você ver o que Deus vai fazer. E a Bíblia fala assim, irmãos. Ainda em Salmos 32, no versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação. E me cercas de alegres cantos de livramento. Aleluia. Versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Aleluia. Aleluia. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu lembro de o irmão Hegel falando no livro Como Ser Guiado pelo Espírito. Nele tem seguindo o plano de Deus. Jesus falando com ele. É melhor que você esteja atrás de mim do que se você estiver na minha frente. Porque se você estiver na minha frente, você vai me perder de vista. E ele está dizendo aqui, irmãos, sobre as minhas vistas, eu te darei conselho. A Bíblia fala em Tiago, achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Deus, ele só está esperando, irmãos, uma liberação sua. Porque Deus, ele não é mal educado.
Você é crente, o Espírito Santo está em você. Mas o Espírito Santo não é mal educado. Deus não é mal educado. Para fazer sem ser convidado. Ele pergunta, eu posso fazer? Pode ser agora? Tire as suas mãos, que aí eu faço. Eu posso fazer do meu jeito? Porque do jeito de Deus é melhor, irmãos. Amém? Aleluia. Não sejas como cavalos ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Deus está nos dando um conselho, irmãos, essa manhã. Não seja como um cavalo, não seja como uma mula. Porque eles são dominados. Deus não domina ninguém. Deus, ele te dá o livre-arbítrio para você dizer não a ele ou você dizer sim para ele. Irmãos, e Deus, ele quer ouvir essa manhã o teu sim. Deus quer ouvir o teu sim. Mesmo que as coisas elas não estejam favoráveis. Mesmo que você olhe para o seu filho e você veja, naturalmente falando, parece que não tem jeito. Mas você olha para o Senhor, você olha para a palavra dele e você diz, Senhor, eu acredito em você. Eu acredito na tua palavra. Eu acredito naquilo que o Senhor falou a respeito da minha família. Eu acredito que o meu filho, ele vai voltar à sua forma original. Que ele vai viver para o louvor da sua glória. Porque para Deus, irmãos, não haverá impossíveis. E aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E quando você concorda com Ele, irmãos, a Bíblia já diz, Paulo diz, você já tem um sim. E você já tem um amém de Deus. Para a cura é o sim e o amém. Para a restauração da sua família, irmãos, é o sim e o amém. Para as portas abertas é o sim e o amém. Para a restauração do teu casamento, para a restauração dos teus relacionamentos, irmãos, é o sim e o amém. Talvez você esteja aqui condenado, porque você ficou tão fora, você ficou tão longe dos caminhos do Senhor, mas eu quero te dizer essa manhã que Deus está te esperando e Ele está de braços abertos. Como aquele pai que estava no meio do caminho, ele estava com seus braços abertos. E a Bíblia diz, irmãos, que ele matou o boi cevado. Ele fez uma festa para aquele filho. Ele deu roupas novas, ele deu sandálias novas, ele deu um anel e colocou no seu dedo. Disse que vamos celebrar, vamos dançar, vamos fazer uma festa. Porque o meu filho, ele estava morto, mas ele reviveu. Ele voltou para casa. Irmãos, Deus se alegra quando você volta para casa. Deus se alegra quando você volta para casa. Aleluia! Porque tem festa todo dia. Tem festa todo dia. Tem festa todo dia. Aleluia! Tem roupa nova, porque roupa nova, irmãos, é uma unção nova, é uma unção fresca. Tem roupa nova todo dia. Quem não gosta de coisa nova? Aleluia! Quem não gosta do cheiro de carro novo, do cheiro de roupa nova? Até menino novo cheira, irmãos. Tudo que é novo cheira. E Deus tem coisa nova. Então acredite.
Acredite. Acredite. Deus quer ouvir da sua boca essa manhã: Senhor, eu acredito em você. Eu acredito em você. A Bíblia fala, irmãos, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o significado dessa palavra, guiados, é conduzir, segurando pelas mãos, levando deste modo ao destino final. O que você quer para a sua vida, irmãos? Está escrito na palavra. Porque todos aqueles que são guiados, e essa palavra guiar, irmãos, é você ser realmente treinado. Como eu falei no começo, quando essa vida de oração, essa vida rendida termina, irmãos, graças a Deus que nunca. Porque a oração é um treinamento. O meditar na palavra é um treinamento. E quanto mais você é treinado, e mais sensível você vai ficar à voz do Espírito, à voz profética que Deus quer que você fale. Porque começa dentro de você, para depois se você expressar na sua boca. E aí quando você expressa, quando você fala, as coisas começam a acontecer. Deus quer que você seja treinado. Deus quer que você se deixe ser treinado. E aí quando você se deixar, irmãos, não tem para ninguém. Aleluia. Não tem para ninguém. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Você vê, irmãos, que os segredos de Deus, as coisas de Deus, Deus ele quer revelar a nós. Ele quer revelar nessa manhã coisas que você deixou para trás, sonhos que você já esqueceu. Ele quer desempoeirar esses sonhos. E Ele está dizendo essa manhã: eu não me esqueci. Eu não esqueci. Então vamos ser treinados? Essa manhã vamos ser treinados? Aleluia. Queria chamar aqui o louvor. Vamos ser inspirados pelo Senhor. Vamos ser treinados. Aleluia. Aleluia. Se renda a Ele. O título da mensagem é Vida Rendida. E a Bíblia diz, irmãos, que o bem-aventurado